Salve, salve, aluna e aluno, quem é que está aqui na área? O professor Aprígio, fazendo uma perguntinha básica. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Por favor, professor, abra essa imagem para que esse aluno possa se apropriar. Já vou tomar a liberdade para o nosso próximo slide. Segura aí, por favor, produção. Tema da nossa aula, vacina. Aí tem lá, H1N1. Então, a nossa aula de hoje tem uma importância muito, mas muito relevante para a tua qualidade de vida. Tem a ver, gente, quando a gente pensar em saúde pública, pensa nessa temática. Vacina H1N1. Então, vamos ao que interessa, que é o nosso objetivo, que é o quê? Compreender que a vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida, ativa, viu, gente? Para uma doença particular. Presta atenção nessa informação que é muito legal. O H1N1 é um tipo de vírus que também pode ser chamado de influenza H1N1, gripe H1N1, influenza A e de vírus H1N1. Volta aqui comigo, por favor, produção. Antes de eu dar início, eu queria chamar a atenção, porque muitas vezes as pessoas podem estar se perguntando, mas o que quer dizer esse H1N1? O H quer dizer hemaglutinina. É uma proteína, é uma molécula que o vírus usa para poder se apresentar, estar com uma aparência que seja, vamos dizer assim, aceitável a entrada dele, ou seja, é como se fosse o cartão de visita para o vírus dizer assim, eu quero entrar na sua célula. E ela é altamente especializada para isso, para poder burlar o nosso sistema imunológico, entrar na célula. E ao entrar na célula, ela vai ter uma outra proteína, uma outra molécula, que é a neuraminidase. Por isso que é H1N1. A neuraminidase vai ter a função justamente de pegar o aparato metabólico da célula e dizer assim, tu vai trabalhar para mim. Então, tu vai se replicar, vai fazer tudo para que eu possa justamente perpetuar a minha existência. Vê que coisa mais poética e fofinha. Qual o objetivo da nossa aula? É justamente isso, de tirar do reino da necessidade para o reino da liberdade. Dito isso, por favor, produção, abre a próxima imagem, porque é um momento histórico agora. A história da vacina. E aí você pode estar se perguntando, tem ali uma seringa e tem ali uma vaquinha, né? Uma vaquinha mimosa. E o que vacina tem a ver com vaca? Volta aqui comigo, por favor, produção. Tem tudo a ver, gente. Por quê? A palavra vacina vem de vacai, vem justamente do nome vaca lá, do latim. Por quê? E você vai entender. Então, vou para o próximo slide e vou pedir para a produção ficar aqui comigo. Senta que lá vem história. Abre essa imagem aí, por favor, produção, para que eles possam ver. Esse jovem senhor aí, médico, né, estudioso, na época dele, precisamente lá no finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX, esse cara aqui ele fez algo que é extremamente relevante para a sociedade moderna, para a ciência médica moderna, que foi a criação da primeira vacina, tá? A chamada vacina da varíola. Isso mesmo que você está ouvindo. A primeira vacina que a gente pode dizer assim, dentro da literatura médica que foi criada por esse jovem senhor aí que se encontra aí, dando essa vacina aí de forma carinhosa nesse menino aqui, meio que de forma esse menino foi usado meio que de cobaia. Lembre-se que dentro do aspecto ético, naquela época não existiam esses protocolos que a gente tem hoje, tá certo? Então esse menino aí, mais ou menos de 8 anos, ele foi convencido a ser inoculado nele um tipo de varíola, uma varíola que era comum nas vacas, mas que era menos virulenta, que era menos agressiva. Por quê? A partir das observações do Edward James, que eu não apresentei ele, né? O Edward James, ele, justamente, precisamente em 1796, ele cria a primeira vacina. Como? Ele percebeu que as mulheres que tiravam leite, né, das vacas que tinham esse tipo de varíola, a varíola da vaca, elas tinham feridas e percebi que quando elas pegavam a varíola humana, era muito suave, era muito tranquila. Ele percebia que elas já tinham uma espécie de imunidade. Volta aqui comigo. Então, dessa sacada, desse insight, ele percebeu, será que isso pode ser replicado? Será que isso pode ser sistematizado de uma forma mais, biologicamente falando, mais organizado, a ponto de eu fazer isso de uma forma não acidental, mas de uma forma direcionada? Eu quero que isso aconteça. E ele fez isso justamente com esse menino, usando esse menino. Ele fez com que esse menino contraísse a varíola, tivesse esse contato com a varíola da vaca, e depois, pasme, ele colocou a varíola humana. E ele percebeu que ele estava correto. E esse menino aqui, claro, que dentro dos padrões éticos, repito, sendo aqui redundante, isso não seria aceitável. Mas veja, claro que a gente está olhando isso aqui, a gente não pode olhar isso aqui, esse aspecto histórico aqui, senão a gente vai cair no erro da anacronia, né? Historicamente,
houve essa permissão devido aos protocolos sanitários, médicos, que naquela época não é tão rigoroso como hoje. Mas enfim, mas veja como ele deu passos largos, passos transformadores para a gente entender a ciência que estuda a vacina, a ciência médica que tem hoje todo esse ganho de rigor, esse ganho de possibilidades. É só a gente pensar no problema sanitário que a gente ainda está vivendo com a SARS-CoV-2, com a Covid-19, como o Edward James, talvez ele nunca imaginaria como o que ele fez está impactando a sociedade até hoje, e com certeza vai impactar a sociedade de forma muito perene. E é isso que a gente quer chamar a atenção de vocês. A partir desse momento histórico, vamos agora falar um pouquinho mais da ideia de imunidade. Então, a gente teria uma imunidade ativa e uma imunidade passiva. E aí, abre essa imagem aí, por favor, produção. O que seria essa imunidade ativa? Produzido pelo próprio organismo do indivíduo. Então, o próprio organismo tem que produzir, tá? Apresenta duração de vários anos, às vezes por toda a vida, de forma perene, viu? E isso é interessante a gente colocar essa observação. Pode ser adquirida, contraído porque você contraiu a doença, né, infecciosa, ou pelo uso de vacina. Então a gente já vê que a imunidade ativa, a gente tem um grande representante, as vacinas. A passiva, obtida pela transferência ao indivíduo de anticorpos produzidos por um animal ou por outro ser humano. Então há uma transferência, tá? E queria lembrar para vocês que essa tipo de imunidade, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, né? Mas antes não vou dar spoiler, tá? Produz uma rápida e eficaz proteção, mas temporária, durando em média poucas semanas ou meses. Então a gente já pode também pontuar uma coisa. Quando eu penso em uma imunidade ativa, ela é preventiva, tá? Vacina, ela é preventiva. Mas quando eu penso numa imunidade passiva, ela tem que ser curativa, tá? Ela tem que ir lá e curar, tá? Porque não dá tempo para a gente esperar que, vamos dizer assim, crie memória de imunidade para salvar essa pessoa. A imunidade passiva natural é caracterizada pela passagem de anticorpos da mãe para o feto através da placenta e também o leite materno. Então a gente pode dizer, gente, que um bebezinho, ele, de certa forma, a gente pode dizer com muita tranquilidade que ele é muito sortudo. Por quê? Porque ele, vamos dizer assim, toda a memória biológica que essa mãe tinha para proteger ela de certas doenças, ela passa isso para o filho através da placenta e também através do leite materno. Veja como o leite materno, mais uma vez, é uma assinatura com letras garrafais de um ato de amor, né? E a imunidade passiva artificial pode ser adquirida sob 3 formas principais. Preste atenção. A imunoglobulina humana combinada, a imunoglobulina humana hiperimune e os soros. E aí a gente vai falar um pouquinho mais agora, e aí é importante a gente falar a diferença entre vacina e soro. Pelo que a gente já deu de spoiler lá, muita coisa você já sabe. Então, quando eu penso em vacina, imunidade ativa. Quando eu penso em soro, imunidade passiva. Quando eu penso em vacina, no caso dessa imunidade ativa, é um antígeno. E aí volta aqui comigo, porque talvez você pode estar se perguntando, mas Aprígio, o que é um antígeno? Um antígeno é qualquer corpo estranho, gente, que entrou no teu organismo e teu aparato imunológico vai reconhecer aquilo como estranho. E aí vai lá, justamente, se preparar para se defender, tá? E aí abre novamente essa imagem, produzido no corpo de um ser sadio, havendo produção de anticorpos específicos. Mas lembre-se, é o organismo da pessoa que produz esses anticorpos. Por isso que a vacinação é uma imunidade ativa. Exemplo, vacina anti-sarampo, cachumba, rubéola, vacina anti-hepatite e etc. Já o soro, resposta rápida, porque precisa ser rápida. Imagina, volta aqui comigo. Uma pessoa foi picada por uma cobra, por um animal peçonhento. Não dá tempo da pessoa pensar, vamos aplicar uma vacina. Não, tem que chegar lá, ó, pum, e tome lá. E é engraçado, quando a gente pensa, uma pessoa que foi atacada, por exemplo, por um escorpionídeo, por um araneídeo, ou por uma ofídeo, por uma cobra peçonhenta, é engraçado porque a gente não pensa nem 2 vezes na ideia de soro. Mas quando eu penso, por exemplo, no problema da raiva e do tétano, muitas vezes, por uma questão até de emergência, pode ser feito o uso ou do soro ou da vacina. Vai depender do próprio estado clínico daquela pessoa. Imagina, uma pessoa teve contato com um animal e a pessoa não está com a sua vacinação, por exemplo, antirrábica em dia. A recomendação é o quê? O soro. E é interessante porque, por exemplo, a própria vacina do tétano, ela tem uma duração de até 10 anos para você ficar renovando. Mas veja
como tudo isso passa pelo crivo de um profissional da saúde, um médico que vai lá justamente avaliar se há necessidade ou não, dentro quando eu penso nessa perspectiva. Se uma pessoa que tem, por exemplo, foi mordido por um cachorro, uma pessoa que levou um corte, e qual é a necessidade de usar o soro ou a vacina. Uma coisa é certa, quando eu pensar em soro, para uma pessoa que foi atacada por um animal peçonhento, não tem por que se pensar em outra coisa. É soro. Então é bom a gente ter isso muito bem marcado, muito bem pontuado. E aí, claro, eu não poderia deixar de trazer essas estatísticas aqui. Quando eu penso no Plano Nacional de Imunização, o PNI, que foi criado em 1973, gente, tem quase 40, são 49 anos, quase 50 anos, eu imaginar que se a gente pega esses dados estatísticos, esse recorte em matemática, e quando a gente olha aqui matematicamente, dentro de uma perspectiva relativa e de uma forma geral, a gente vê como é grave esse problema, tá? De forma muito clara. Abre essa imagem aí, por favor, produção, para você perceber. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Pensa, eu vou pegar aqui os dois anos que me chamam mais atenção. Veja 2015, o quanto a gente teve de alcance vacinal, tá? É só você imaginar que esse é o número que a gente espera de pessoas vacinadas, do grupo que deve ser vacinado, em torno de 95%. Agora veja 2016, apenas 50%, pouco mais de 50%. E eu não preciso lembrar aqui para vocês, volta aqui comigo, que várias doenças, né, estão mais uma vez aí batendo na porta dos brasileiros. Doenças que são classificadas como erradicadas, doenças que são classificadas como, vamos dizer assim, que não tinha mais contato com o povo brasileiro. Mas, infelizmente, estão voltando porque as nossas campanhas vacinais estão extremamente hoje sendo fragilizadas, sendo comprometidas por uma visão, por um comportamento que ele é negacionista devido a uma narrativa das chamadas antivacina. E muito isso surge, é interessante, e aqui trazendo aqui à luz, um cara chamado Adrian Wakefield. Esse Adrian Wakefield é um médico cirurgião britânico que ele escreveu um artigo para a The Lancet, onde ele declarava, gente, só para vocês terem uma ideia, vê que coisa interessante, ele declarava que a tríplice viral causava autismo, o transtorno espectro autista. E depois, claro, se descobriu com seus pares, através de um estudo mais aprofundado, com rigor, percebeu que isso era uma mentira, uma falácia, e que a tríplice viral não causa, as vacinas não causam autismo. E aí, a The Lancet teve que se retratar, ele foi, devido ao comportamento dele, expulso, né, das entidades médicas que ele fazia parte, justamente por causa do comportamento dele leviano. Por quê? Porque ele estava sendo pago, infelizmente, por advogados, né, de pais que tinham crianças que tinham o transtorno do espectro autista, tinham TEA, e que queriam justamente indenizações da indústria farmacêutica graças à questão da condição neuropsiquiátrica dos filhos deles. Mas é interessante a gente trazer luz, porque esse tema é um tema muito importante. E a gente tem que entender como as vacinas elas estão muito mais aí, de uma forma aqui muito clara, gente. As vacinas estão aí justamente para contribuir para a sociedade, para justamente garantir que o teu filho, que tua filha não tenham doenças. Garantir saúde para quem você mais ama. Porque vacinar, gente, é um ato de amor. Então vamos para o nosso próximo slide, que eu acho que é importante. E aí, você sabe a diferença? Eu acho que é interessante. Embora que a linha é muito tênue, viu, gente? Na dúvida, é sempre bom procurar um médico, é sempre bom procurar um especialista, tá? Coronavírus, febre alta, tosse seca, dificuldade para respirar, fadiga e diarreia. Isso é algo estanque? Isso é algo definitivo? Não. Talvez você sabe que no decorrer de todo esse processo muita coisa muda. Isso aqui é uma apresentação bem incipiente, viu, gente? Bem superficial. Gripe. Febre, tosse, dor nos músculos, nas juntas, dor de garganta e coriza. Agora, quando eu penso em alergia, espirro, tosse, coriza e olhos irritados. Mas lembrando, gente, há momentos que isso podem se confundir, viu? Então, na dúvida, é sempre bom o médico, tá? E claro, vamos para aquele momento, você precisa saber. E aí, claro, o que é que eu preciso saber? Casos de sarampo no Brasil, gente. Vamos fazer aqui um recorte bem rapidinho. Presta atenção aqui, 2012 a 2017. Agora veja de 2018 a 2020. Pelo amor de Deus, gente, quantitativamente, qualitativamente, a diferença é gigantesca. Isso para cada 1000 habitantes. Então,
esses dados aqui, abre essa imagem aí, por favor, produção, porque é bom a gente ter isso mais tangível, visível. Como isso é grave. Infelizmente, está trazendo ao protagonismo as doenças que a gente já não se preocupava há anos. Então, cabe a gente trazer mais uma vez a importância da vacinação. Vacinação é ato de amor. E claro, já vou pedir para a produção deixar aqui as nossas referências bibliográficas. Volta aqui comigo, por favor, produção. Agradecer a produção, agradecer a Júnior, agradecer a Danúbia. Como eu sempre gosto de dizer, ela é uma gigante porque ela é uma grande agente de mediação de um ambiente de inclusão. Porque nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Dito isso, vou pedir para a produção abrir a próxima imagem. Fui!